você e as consequências do pecado. Fica só você e as contas. Quando você está em festa, todos apertam as suas mãos, todos te abraçam, todos te acompanham nos bailes, nas festas, nas serestas, nas boates, mas quando você estiver com as consequências, quando a fatura do pecado chegar, vai ser somente você. Você vai começar a sofrer necessidades espirituais. O seu coração vai estar inquieto. O seu coração vai estar desassossegado. E esse jovem é esse exemplo. Quando ele estava no momento que ele mais precisava, que ele estava distante de casa, que ele estava padecendo necessidade, ele encontrou ali uma grande necessidade de comida. É quando você começa a viver distante da igreja, distante dos padrões de Deus. Aí você começa a padecer necessidades espirituais. Você começa a querer ouvir uma palavra de ânimo, de encorajamento e não escuta mais. Tudo que você escuta é crítica. Tudo que você escuta são palavras, são conselhos amargos. São palavras que te ferem, que te machucam. E esse jovem, veja que ele estava dentro de uma casa rica. Ele tinha o cuidado de um pai rico. Se o pai tinha bens para repartir, é porque esse pai tinha condições. Mas agora ele está distante de casa, pelo que ele escolheu. E no lugar que ele escolheu estar, começa a ter uma grande necessidade. Depois de ter consumido tudo, depois que acabou tudo, ele começou, naquele país, teve uma grande fome, ele começou a passar necessidade. O versículo 15 diz que, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aqui fala da humilhação de um judeu. Um judeu, em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese, ele cogitaria cuidar de porcos, porque o porco, dentro da lei judaica, ele era um animal impuro. E um judeu, em nenhuma circunstância, ele se submeteria à situação de cuidar de um porco. Então, veja, Jesus está dizendo, entrou aí a irmã Fernanda, paz, irmã Fernanda, quanto tempo, né? Entrou também a irmã Diana, paz para vocês, gente. Convidem os amigos de vocês, enviem para as pessoas. Talvez você não esteja como esse filho, como esses filhos, mas alguém dos seus amigos pode estar. E aqui no versículo 15, né, diz que ele foi um dos cidadãos daquele país, e esse cidadão o mandou para cuidar de porcos. Né? Quando você está distante de Deus, as consequências são graves. As consequências do pecado, elas são cruéis. O pecado, ele humilha o homem. Quando Adão pecou com Eva, e a Bíblia diz que ele sentiu medo da presença de Deus, Deus vinha todos os dias visitar Adão. Mas Adão, devido ao ter cometido o pecado e ter conhecimento do seu pecado, né, ele tinha medo. E a Bíblia diz que ele se escondia por detrás das árvores. E um dos sintomas do pecado de Adão era a vergonha. Ele sentia vergonha por ter pecado contra Deus. E uma das consequências do pecado, além da vergonha, é a humilhação. As pessoas que lhe conhecem, quando você peca, elas começam a lançar em rosto o seu pecado. Você começa a enxergar o seu pecado. Você começa a sofrer as consequências do seu pecado. Você começa a ser atingido pelo seu pecado. Entrou o irmão Marcos, paz, irmão Marcos aí da sede, irmã Fernanda, irmã Diana, eu não estou conseguindo visualizar todos aqui, Jordana, paz para vocês, convidem os amigos de vocês. Então quando a gente peca e decide fazer como esse jovem fez, ir para o mundo, e para distante de Deus, as pessoas, os mesmos que pecam conosco, são os mesmos que apontam os nossos pecados. São os mesmos que nos humilham, são os mesmos que vão jogar e lançar em rosto os nossos pecados. Então esse jovem ele foi colocado para cuidar de porcos, né? O que era humilhante para um judeu. Ele foi ser humilhado pela vida que ele escolheu. Muitas vezes nós estamos vivendo assim, distante de Deus, cumprindo uma agenda do mundo, estamos sendo humilhados pelas situações porque não reconhecemos as nossas escolhas erradas. Às vezes as nossas escolhas estão apontando o estado espiritual em que nós estamos vivendo e nós não queremos reconhecer. Então esse jovem ele foi submetido a essa situação porque ele fez escolhas erradas. E o versículo 16 diz a condição espiritual que ele estava, a condição ali na parábola, é claro que tinha um sentido espiritual, a condição que ele se encontrava. O versículo 16 diz assim, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lembra que eu mencionei agora há pouco? Quando você faz escolhas erradas, e quando as consequências, e quando eu gosto de falar isso, quando a fatura chega,
né? Lembra da fatura do cartão, que vem lá um valor muito alto? Quando a fatura do pecado chega, ninguém lhe ajuda. Você precisa lidar com o seu pecado. Quando a fatura do pecado chega, ninguém lhe dá nada. É você por você. Se Deus não tiver misericórdia, você precisa dormir, você precisa enfrentar diariamente as consequências do seu pecado. É um sono preocupante, é um sono ruim, você não consegue dormir em paz, como diz o salmista. O seu sono é sem tranquilidade, você dorme preocupado com as consequências do seu pecado. O versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Esse texto eu acho um dos mais importantes. O cachorro está aqui atrapalhando o Dom. Esse texto diz que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu que morro de fome? Esse momento é o momento do reconhecimento. É o momento que Deus permite que você reconheça a sua miséria, que você reconheça o seu estado espiritual, que você reconheça quais os privilégios que você tinha na sua casa. Eu não sei se você já teve a experiência de se afastar da comunhão da igreja. É terrível, é terrível. Chega um momento que você reconhece como era bom estar na casa de Deus, como era bom ouvir a palavra de Deus. Esse é o momento que esse jovem está vivendo. Ele caiu em si. Quer dizer que o pecado, ele escurece a nossa visão. O pecado, ele nos cega. O pecado, ele obscurece o nosso entendimento. Muitas vezes você, no pecado, não reconhece a miséria espiritual. Mas aqui ele caiu em si. E muitas vezes nós precisamos desse momento. Nós precisamos dessa realidade do cair em si. Do tomar vergonha, né? Aqui no Cearenseis é tomar vergonha na cara. É reconhecer a nossa pecaminosidade. É tomar um chá de consciência. E esse jovem, ele caiu em si. E no versículo 18, ele começou a ensaiar uma volta para Deus. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o interessante desse texto e dessa parábola é que Jesus narra que o pai já o esperava, que o pai já ia ao encontro dele quando ele decidiu voltar atrás, quando ele decidiu ensaiar um retorno à casa de seu pai. É assim que Deus, ele trata conosco. Deus, ele não está preocupado com protocolos, Deus não está preocupado com a fama ou com o passado de ninguém, até porque ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. Deus está preocupado no nosso coração, de como nós reagimos no nosso coração. Se o nosso coração ele resolver voltar atrás, se o nosso coração resolver tornar a consciência, se o nosso coração ele resolver se quebrantar diante de Deus, Deus está sempre pronto a nos receber. Esse pai, ele representa Deus como um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que tem piedade, que tem misericórdia de seus filhos. A Bíblia diz aqui no versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Não foi ele que foi ao seu pai. Ele vinha longe do seu pai. A atitude dele reconhecer o erro, dele reconhecer a sua insignificância, fez com que o pai fosse ao encontro dele. E assim é conosco. Deus vai ao nosso encontro quando nós reconhecemos que somos necessitados dele. Versículo 21 diz assim: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Isso aqui é a graça de Deus. A graça de Deus que nos veste. É a graça de Deus que põe um anel no nosso dedo, que nos dá honra, que nos dá privilégios. É a graça de Deus que coloca sandália nos nossos pés, que nos habilita a caminhar em seu caminho. É a graça de Deus que nos veste, que cobre a nossa vergonha. Talvez você está voltando para a casa de Deus e está com vergonha do seu passado. Mas a graça de Deus, ela cobre as nossas vergonhas. Ela nos recapitula na vida espiritual, ela nos reconfigura na vida espiritual e cobre o nosso passado. É claro que as consequências vêm, o pecado tem consequências, mas a graça de Deus, ela nos leva a viver uma vida digna. No versículo 23 diz assim: trazei também um matai e um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. O novilho cevado era um novilho específico para ocasiões importantes. Era Jesus celebrando a volta de um pecador. Isso é o reino de Deus. Às vezes, quando um pecador ele se volta para Deus e está tentando ajustar sua vida aos caminhos de Deus,
nós que somos cristãos começamos a criticar ou não reconhecemos, né? Olha aí, entrou a irmã Nani, entrou o meu avô aí, Pedro Vital. Eu não sabia nem que meu avô acessava o Instagram. Quando nós voltamos para a casa de Deus, ele mesmo trata de se alegrar, ele proporciona uma festa diferente da religiosidade. A religião aprega um falso moralismo. A religião apregoa uma falsa espiritualidade. Mas o evangelho de Deus é um evangelho de salvação. O evangelho de Deus é um evangelho de redenção. É um evangelho que reconhece a miséria humana, mas sabe que a graça de Deus é maior do que o pecado. Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado teve o corpo do ser humano como instrumento, muito mais a graça de Deus vai usá-lo como vaso de honra. Onde o pecado usou um instrumento, onde o pecado nos usou para difamação, para desonra, para lascívia, para cobiça, a graça de Deus nos usa para a pregação, a graça de Deus nos usa para a santidade, a graça de Deus nos usa para o evangelismo. Esse é o poder do evangelho. E no versículo 25 fala, a senhora, o filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, estava havendo uma festa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Deus, ele sempre está pronto a nos conciliar como irmãos. Na igreja, infelizmente, na instituição, sempre tem isso. Tem ali um irmão que ele não reconhece a salvação do outro, ele não reconhece a recuperação do outro. E Deus, ele sempre tenta nos conciliar. Deus é como um pai, ele é como um agregador, um mediador de paz. E Deus, ele estava tentando conciliar o filho mais velho, porque o filho mais velho se considerava digno. Era o que os religiosos da época de Jesus se consideravam. Eles se consideravam dignos da salvação. E da salvação ninguém é digno. Nós não somos filhos porque escolhemos ser filhos. Ninguém escolhe ser filho do João, ninguém escolhe ser filho da Maria. Você é filho porque Deus quis que você fosse filho do João ou da Maria. E para o pai não existe ninguém mais importante. Não existe um filho mais importante do que o outro. Todos são importantes para o pai, que é Deus. E no versículo 28, diz assim, ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele começou a acusar o seu irmão, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, quando há salvação, no reino de Deus há alegria. E se nós não nos alegrarmos com salvação, é porque nós ainda não conhecemos inteiramente a Deus. E nós precisamos reconhecer que Deus é um Deus de recuperação, de restauração e de salvação. Não sei quem ficou aqui até o final. A irmã Aurilene sempre está aí participando. Obrigado, irmã Aurilene, que Deus abençoe. E vocês que entraram aí, que vão assistir depois, que Deus abençoe vocês. Que Deus possa abençoar você, que você não seja nenhum desses filhos, né, nem aquele que esteja distante do Senhor. E se estiver distante, né, reconheça e volte como o filho fez. Não seja o filho mais velho, né, que não reconhecia o amor do seu pai, que não reconhecia a graça, que não reconhecia a misericórdia, mas somente o mérito. A salvação não é o mérito, não é o que eu faço, não é o meu trabalho, não é a minha fidelidade, porque até a minha fidelidade ela é consequência do amor de Deus. A minha salvação é porque Ele é meu Pai, é porque Ele resolveu me amar. Então, reconheça os benefícios da salvação, não seja incrédulo, não seja ingrato, não acuse o seu irmão, não se porte desta maneira, tá bom? Que Deus abençoe vocês, obrigado pessoal, graça e paz, até a próxima. Que Deus te abençoe, Aurilene, todos os irmãos que participaram. Deus abençoe. Até a próxima.